matemática. São os nomes que o próprio Comte deu. Ele resgata lá da filosofia a palavra biologia, física, química, matemática, geografia, as línguas, as formas de estudos e resolve sistematizar. Para quê? Quem mora na cidade urbana industrial vai ter que fazer exatamente o quê? Viver conforme regras de estudos formais lá na escola. Bonito, hein? Eu acho isso lindo, lindo, lindo. E aí ele começa a fazer o quê? Mudar o processo, racionalizar. Antigamente, gente, os quadros eram bem pequenininhos, super pequeno. Só existiam escolas religiosas, não tinha escola particular. Desculpa, não tinha escola pública. A escola particular eram escolas religiosas. Só de mulheres e só de homens. E essas escolas, elas passam a receber o quê? Um quadro maior, uma sala maior, outros temas não ser temas religiosos. Vamos estudar física, química, biologia, matemática. Para quê? Deixar o homem mais esperto para viver numa sociedade urbana industrial. É isso que vai acontecer. Tranquilos? Nós vamos mudar de tema agora. Nós vamos ver como que o capitalismo vai se desenvolver dentro desse processo. Dentro desse processo. Deixa eu apagar para cá para vocês. Olha só. Quando eu falo em capitalismo, o da sociologia é o industrial. Esse capitalismo industrial, ele tem algo marcante. A doutrina. Qual? A doutrina liberalista de Adam Smith. Gente, o Adam Smith, ele é um teórico que vai fazer o quê? Ele vai criar uma doutrina. Doutrina é um conjunto de ideias. No mínimo 3 ideias compõem uma doutrina. Liberal. Mas como assim liberal? Sem intervenção do Estado. Essa doutrina, ela compõe algumas ideias básicas. Primeira ideia básica da doutrina liberal: o liberalismo. Que liberalismo? O liberalismo econômico. Vou traduzir. O Estado não intervém no processo econômico. De que jeito? Pode-se produzir o que bem entender, pode-se consumir o que bem entender. O Estado não interfere. Letra B. Segunda ideia: livre concorrência. Como assim livre concorrência? Você pode implantar a sua empresa, seu escritório, seu consultório, onde bem entender, produzir o que bem entender, vender pelo preço que bem entender. A concorrência é livre e o Estado não interfere. E letra C, a lei da oferta por procura. Como assim lei da oferta e procura? Oferta: quantidade de mercadoria oferecida para venda. Procura: a demanda. Há um controle. Devido ao Estado não interferir e a concorrência ser livre, quando aumenta a oferta, há uma queda na procura. Aumentou o estoque, é porque as pessoas não estão procurando. E aí, quando cai a oferta, o estoque, é porque a procura está elevada. Resultado disso: variação de preço. Sobrou mercadoria, cai o preço. Faltou mercadoria, sobe o preço. Que maravilha! Essa doutrina, ela vai de quando? De mais ou menos 1800 a mais ou menos 1932. Olha que fantástico! Essa doutrina aqui foi colocada em prática, beleza? Ela promoveu o imperialismo. 2, ela promoveu a Primeira Guerra, o entre guerras, até a Segunda Guerra Mundial. Mas
O que marcou foi exatamente o quê? A crise de 1929. Gente, olha só que história mais linda. Acabada a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos falaram o seguinte: nós vamos reformar a Europa destruída pela Primeira Guerra Mundial. E o que vai acontecer? Os europeus terão que se converter ao liberalismo econômico. E eles se converteram. E surgiu uma máxima: atenção, europeus, podem produzir o que bem entender. Por quê? Devido ao liberalismo econômico, à livre concorrência, à lei da oferta e da procura, tudo que for produzido será consumido. Mas não foi isso. A partir de 1926, 27, 28, há uma superprodução e um subconsumo. Superprodução, subconsumo é a crise. Que crise? É a crise de 1929. Marxistamente, essa doutrina liberal geraria uma crise e gerou uma crise de superprodução, subconsumo. Vale mais uma pergunta? Com superprodução, subconsumo, o que acontece com o preço? Cai? Os preços caíram lá embaixo. E aí, nós temos uma crise, mas nós não podemos, de maneira alguma, deixar que o capitalismo industrial morra. Se morreu o liberalismo, morre o capitalismo. Não podemos. E o que nós vamos ter que fazer? Apresentar uma nova doutrina. E aí aqui, com a falência da doutrina liberal, nós vamos ter uma nova doutrina. Vamos ter aqui a doutrina keynesianista. Como será que seria essa doutrina keynesianista? Ela é totalmente o contrário, gente. Letra A, intervenção. Intervencionismo. Ei, mas lá era liberalismo, agora será o intervencionismo. Letra B, não oferta por procura. Não mais tem. O Estado agora vai regular a oferta, vai regular a procura. Letra C, não livre concorrência. É o Estado que regula. É o Estado que regula. Essa doutrina keynesianista, ela vai de mais ou menos 1932 a mais ou menos 1946 para a recuperação do capitalismo quebrado pela crise de 29, uma nova doutrina radicalmente contrária. Gente, se vocês observarem, intervencionismo na produção industrial, não oferta e procura, não livre concorrência na produção industrial, nós temos aqui padrões do socialismo marxista. Ei, mas o Marx, ele tem um problema sério em relação ao capitalismo. Mas o Keynes, John Maynard Keynes, ele oferece ideias intervencionistas para a recuperação. E a Europa passa por essa recuperação exatamente nesse momento. Beleza? Na próxima aula nossa, nós vamos ver a continuidade do desenvolvimento desse capitalismo em dois outros momentos. No estado do bem-estar social e no neoliberalismo. O que vai ser o neoliberalismo? O que nós vivemos agora. De novo, vai se viver isso. Existiu, desapareceu, volta a existir o neoliberalismo, que atende pelo pseudônimo de globalização. Muito obrigado por enquanto.